chegou a avó, a mãe e a filha e o suposto pai. Chegaram a fazer o DNA. Aí o cara já chegou falando, né? Não, isso aqui não é filho, não é meu filho, porque não é meu filho, porque não sei o que. Eu não vou usar as palavras aqui que ele falou, mas não, eu controlo aqui os meus filhos, eu sei o que eu faço, enfim. Não é meu filho. Beleza, então tá, faz o exame, foi lá, deu negativo. Fechou. O cara falou que não era, deu negativo, beleza. Eis que dali, sei lá, 1, 2 semanas, volta de novo, a avó, Com outro. a filha, a neta, com outro cara. Não, agora é esse aqui, então esse aqui, agora é o suposto pai. Foram lá, fizeram exame, tudo, coleta, vai, aquela tensão, 15 dias esperando, não sei o que, voltou o resultado. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é farmacêutico, administrador, responsável por um dos maiores laboratórios do sul de Santa Catarina. Eu tenho o prazer de receber Renan Burgo. Tudo bem, meu bruxo? Tudo bem, mano. Que prazer ele receber, certo. cara. Prazer meu estar aqui conversando contigo aqui no teu sofá de couro aqui. Tá vendo, cara? Me diz uma coisa, você é mais farmacêutico ou mais administrador? Cara, essa é uma pergunta interessante, porque assim, quando eu decidi na minha vida que eu queria tomar uma profissão, que assim, até os 15 anos, 16, 17, 18, a gente meio que, não quero fazer nada, eu quero tocar do jeito que tá bom, Tá bom, vai, tá tudo certo. Precisa de dinheiro, vai lá, pede pro pai, pega na carteira e sobrevive. Mas aí quando eu tive que decidir que eu ia tomar uma profissão, na época eu gostava de ler muito, assim, eu lia bastante história e eu tinha... no fim eu decidi por fazer farmácia porque já tinha empresa da família, já tocava, a minha irmã... Foi uma influência direta da família? Foi, porque a minha irmã já estava em outro ramo e aí eu assim, bom, vou tocar, já tenho o negócio da família, enfim, vou fazer farmácia por fazer. Mas eu gostava muito de ler, gosto até hoje, ler história, ler biografia, enfim... E aí eu botei na minha cabeça que assim, bom, eu vou fazer farmácia, ok, porque eu tenho que fazer, mas eu vou fazer ou história ou administração. E aí, quando eu falei isso, eles em casa inspiraram, né? Não, pelo amor de Deus, não faz história, faz administração. Pelo amor de Deus, faz administração, porque administração, eu assim, gostei. Vou para administração. Vou nesse negócio. Para administração. Mas, claro, eu já conhecia, já li, assim, já sabia. E, de fato, na época, né, eu pensei em fazer história, mas eu assim, história eu vou ter que ser professor, né? E, assim, não é a profissão que eu quero ter como professor, enfim, é um magistério. Mas, enfim, fiz administração e me dei bem. Então, assim, sou administrador, inclusive eu fiz pós-graduação, mestrado e estou terminando o doutorado agora em administração. Em administração de empresa. Embora eu goste muito da farmácia, porque a farmácia, desde quando eu fazia o terceirão, ensino médio, enfim, gostava bastante de biologia, gostava bastante de química. Odeio. Pois é, cara. Pois é, ainda bem que existem pessoas cara. que odeiam e amam, né? Pois é, eu me dou bem. Assim, eu me dou muito mal em cálculo, cara. Assim, cálculo mesmo, cálculo pesado, assim. Então, química orgânica me dava muito bem. E química analítica, analítica e cálculo, assim, fórmula e puxa fórmula. Aí já não. Esquece. Aí eu pirava. Mas você chegou a usar a farmácia na sua vida ou não? Eu usei durante muitos anos. Eu estou desde 2010 no laboratório, então há 10 anos, praticamente, 11 anos, 2009. E eu fiquei uns 6 anos trabalhando na parte técnica mesmo. Fazia plantão, carnaval, final de ano, tudo, tocava plantão. Como farmacêutico? Bioquímico, bioquímico. Farmácia não, bioquímico, laboratório, né? E aí aconteceu toda essa questão que o pai foi para a política, enfim, e aí ele, assim, enquanto ele era vice-prefeito... Tá tudo bem? Não, estava tudo bem porque ele ia para o laboratório de manhã, e aí eu acompanhava com ele de manhã, a rotina dele, enfim. E aí à tarde ele ia para a prefeitura, eu ia para a parte técnica, e ficava na parte técnica e tocava ficha, tudo certo. Trabalhava no final de semana, trabalhava à noite quando precisava. E aí aconteceu que foi para a eleição, e aí na eleição o Salvador se elegeu, uma dele não podia, e fizeram uma eleição em 2 meses, e aí colocou o pai se elegeu. E aí, da noite pro dia ele simplesmente saiu, e enquanto ele estava na prefeitura, ele apareceu 3 vezes, uma vez por ano ele apareceu no laboratório. Ele contou para mim isso, que ele não ia realmente no laboratório. Não, ele não ia, assim, porque mas não tinha nem como, assim, ele simplesmente abandonou tudo, abandonou a vida e falou assim, te vira. Mas foi mesmo, ele disse, toca o negócio, é teu agora, toca? Ele foi embora e falou, tchau. Assim, a mãe ajudava, assim, com a parte de RH, assim, ajudava... Mas você estava preparado para isso, cara?
Então, assim, eu estava preparado porque a parte técnica eu dominava e domino muito, eu conheço muito do processo de exame, enfim, até tu comentou que estava esses dias num programa de rádio falando sobre técnica. Você falou DNA. Sobre DNA, enfim, o processo que eu entendo bastante, porque quando eu fiz farmácia, como eu gostava de química e biologia, eu estudei bastante, que eu me interessava, enfim, né, anatomia e tudo. Então, assim, eu conhecia bastante a técnica, conhecia a administração, tinha feito graduação em administração, tinha feito mestrado, enfim, estava procurando, então a transição foi relativamente tranquila. E é bom também porque o pai sempre foi uma pessoa descentralizadora, assim, ele nunca foi muito concentrado, assim, concentrar todas as operações dele. Então, como ele era bem descentralizador... O negócio já andava? Aí já tinha uma equipe boa formada, então... Mas ele te deu a caneta era tua? Ele falou, agora a caneta é tua? Deu. Às vezes eu ia falar com ele nem queria me escutar, assim, porque ele com tanta coisa na cabeça... Pediu um conselho... Ele falava, rapaz, faz o que tu quiser aí, te vira. Não vem encher o saco isso aí. Porque, assim, na cabeça dele aquilo era um problema muito pequeno, claro, perto do problema da cidade, de tudo que ele tinha, ele dizia, te vira com isso aí, cara, resolve. E aí fomos tocando. Isso te fez crescer mais, né? Isso me ajudou muito, mano, porque assim, eu converso com muita gente que passa por transição de empresa familiar. E eu acho que isso foi um ponto muito importante para nós. Por quê? Porque como ele teve que desligar totalmente, eu consegui colocar o meu estilo de gestão, as ideias. Para mim foi literalmente um laboratório de ideias, porque eu comecei a botar um monte de ideias, um monte de coisa. Do seu DNA, né? Botou o teu DNA lá. Mas assim, eu digo, um monte de coisa de administração que saía novo, que estudei. Enfim, eu queria implementar, muita coisa eu implementei, deu certo. Muita coisa deu errado, não tinha perfil nenhum. Por exemplo, eu tentei implementar processo de gestão de projeto ágil, que é coisa de, empresa de tecnologia, sabe? Scrum e fazer... a planilha de acompanhamento, toda evolução. Scrum, botar cara, assim, esquece, cara, uma empresa, imagina, com 35 anos na época, 38 anos e o pessoal, assim, bem tradicionalista, imagina, você vai fazer um Scrum. A gente fez, assim, rodou, mas tu não consegue colocar na cultura da empresa. Mas eu digo que para mim serviu como um laboratório porque eu comecei a testar um monte de coisa, comecei a fazer um monte de coisa, alguns deram certo, alguns não deram certo, mas isso faz parte, é aquela história, a gente tem que acertar mais do que errar, né? E aí quando ele voltou, quando ele saiu da prefeitura, que ele se desligou da vida pública, não se desligou assim, né? Naquela situação, ele voltou para o laboratório, ele voltou para fazer o que ele fazia antes, só que quando ele voltou para o laboratório, ele olhou assim, não, mas espera aí, essa empresa é uma empresa totalmente diferente. Não é a que eu deixei? Não é a que eu deixei. Então, assim, tá dando certo, continua aí, segue o fluxo e aí ele faz hoje uma parte financeira, enfim, mas ele praticamente não se envolve na gestão. Só pega o cheque ele, só isso. Basicamente. Não forma nada, só dá o meu e o problema é teu. Na parte boa. O problema é teu e o lucro é dele, mais ou menos isso? Parte boa, é isso aí. Mas o laboratório cresceu muito com você, cara? Você se orgulha de ter modificado realmente ele? A gente cresceu bastante, assim, muito em função do nosso trabalho, a gente conseguiu se diferenciar, sobretudo de vários concorrentes que a gente tem aqui na região, a gente conseguiu crescer, ampliar a área de atuação. Mas o mercado de saúde como um todo, ele cresceu também ao longo dessa década, assim, e é um mercado que ele tem um futuro crescente ainda, porque a educação, assim como, por exemplo, segurança, enfim, a própria educação, onde o governo não presta assistência, as pessoas precisam de saúde. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que hoje não têm acesso à saúde e que precisam ter e que precisam buscar. E o SUS é um sistema cada vez menos, que o governo investe menos, né? Cada vez o governo investe menos no SUS, fazendo com que as pessoas busquem plano de saúde particular, busquem outros planos, outras formas de buscar saúde, e a gente vai crescendo nessa deficiência. Essa demanda aumentou automaticamente no laboratório. Claro, uma parte aumentou, né? E a gente conseguiu canalizar isso para nós, tirando, né, de alguns concorrentes locais, enfim, e entrando em outras áreas. Mas também nós, assim, eu tenho um mérito relativamente grande, que nós conseguimos implementar um modelo de gestão bem legal no laboratório. Nós conseguimos prêmios de gestão tanto a nível estadual quanto a nível nacional. Inclusive, nós conseguimos o MEG 500 pontos, que o MEG é um modelo de excelência de gestão, que é um modelo de excelência, um modelo de gestão, que ele é, na verdade, da FNQ, que é o que gera, a Fundação Nacional da Qualidade, é que detém o modelo de gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Em cada estado tem as suas representações, assim, os representantes.
em Santa Catarina tem o Excelência SC, então a gente conseguiu ser premiado como uma das melhores empresas frente ao modelo de excelência de gestão em Santa Catarina por 3 vezes, então é uma escala, é como se fosse um termômetro, assim, começa com 120 pontos, vai a 250, 500, 750, chega no 1000. Então a gente conseguiu uma vez no 125, 2 vezes no 250, uma vez no 500 e agora esse ano a gente vai concorrer no 500 de novo. E nós temos, inclusive, empresas em Criciúma, outras 2 empresas em Criciúma conseguiram só essa premiação. Uma foi o Hospital São José, que conseguiu um 250 e conseguiu no 500. E outra foi, por incrível que pareça, foi o 28º GAC. Foi a primeira empresa de Criciúma a conseguir, a primeira organização de Criciúma a conseguir prêmio de gestão como sendo a melhor. Inclusive, eles foram a segunda, se eu não me engano, a segunda organização do Estado a conseguir o prêmio de 750 pontos, que é o prêmio máximo do Estado. A primeira foi a VEG e a segunda eles. Como é que você transmite isso para o seu cliente? Então, o nosso cliente, ele percebe isso na cultura. Quando a gente consegue... Porque, assim, gestão é cultura. Tu conseguir mudar a cultura da empresa, tu vai conseguir fazer com que as pessoas que estão trabalhando naquela empresa vão fazer aquilo que a administração quer, que a empresa quer. Então, mudando a cultura. Quando a gente muda a cultura, botando um clima agradável, um clima onde as pessoas pensam no cliente, querem oferecer o melhor para o cliente, querem oferecer o melhor serviço, é aí que o cliente sente a diferença. E a gente sempre busca oferecer um diferencial, oferecer, por exemplo, um tipo de coleta diferente, exame diferente, qualquer exame que tiver diferente a gente realiza, qualquer tecnologia diferente, inclusive a gente tem o visualizador de veias que tu coloca, ele mostra onde está a veia, aquilo lá é bem legal. A gente tem, por exemplo, a vacina sem dor, que funciona muito para criança, que é um negócio desenvolvido que tu coloca um negócio gelado, ele fica no gelo e ele vibra. Então, quando o gelo e a vibração, ele engana o cérebro. E o cérebro foca na vibração e no gelo e ele engana... Esquece a dor, esquece no local. Daí tu faz a aplicação e a pessoa nem sente a agulha entrando. Isso é muito simples, mas tecnologia, enfim, vinda de fora que a gente tenta sempre trazer e oferecer para o nosso cliente para que ele veja ali, de fato, um serviço. Vamos falar disso na volta? Claro. Tenho o prazer de receber o administrador, farmacêutico, bioquímico Renan Búrigo, do Laboratório Búrigo, aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, hein? Comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Tem 2 opções muito legais para você. Você pode curtir o podcast completinho no Spotify ou ir lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo direitinho. Você vai curtir todos os programas completos, inclusive este, com Renan Búrigo, farmacêutico, administrador e o que mais? Surfista, lutador de jiu-jitsu, o que mais? Dá tempo de surfar, cara? Cara, surf tão mais devagar, assim, nos últimos tempos, porque... Nos últimos quê? Os últimos 10 anos? Não, nem tanto, assim, porque eu tava fazendo muito towing, a gente tinha um jet ski, tinha uma dupla, fazia towing, e aí pegava onda maior, assim, né, de 2 metros a mais. E assim, depois que tu começa a surfar com jet ski, cara... Aí tu não quer mais o surf? Assim, tu não quer remar nunca mais, né? Porque com jet ski tu fica 1 hora no mar, tu pega 100 ondas e vai embora. Fica o dia inteiro pra pegar? Tu fica o dia inteiro e pega 2 ondas, 3 ondas, né? Principalmente quando o mar tá maior, assim, né? Então onda maior, mais forte, te dá mais velocidade de manobra, de tudo. Então, tá, assim... vem cá, falando do laboratório, a gente tá falando sobre DNA. Vamos voltar. Eu te ouvi num programa de rádio sobre DNA. Como é que vocês lidam com a confidencialidade? Isso, para mim, acho que é uma das coisas mais importantes dentro do laboratório, né? Isso é muito importante, que a primeira ação que a gente faz, que a gente tem no laboratório, é que os exames de DNA, todos eles são agendados. A gente chama de DNA, mas, na verdade, é vulgarmente chamado DNA, né? O exame de paternidade, né? O DNA, para mim, é o do ratinho, né? Aquela zona, aquela brigaçada, gente se matando no pau. Mas combinado, né? Claro, tudo combinado. Mas qual é a graça se não for, pô? Mas a gente teve vários casos desse aí, assim, de brincadeira que não é combinado, não. Que foi de verdade. Pega mesmo? Tem. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez é separar. Então, o exame todo ele é agendado. E aí, agenda pelo WhatsApp mesmo, pela ligação lá conosco. E tem uma sala exclusiva, então não passa pela recepção, o pessoal não interage nada. A gente vai para um local fora, exclusivo, só para esse tipo de coleta. As coletas tem que ser sempre com as 2 partes juntos, se tiver as 2 partes, que é uma coisa bastante interessante que muita gente não sabe. Porque a coleta de paternidade, ou de DNA normal, o que é? É a mãe, o filho ou filha e o suposto pai.
Só que se o suposto pai registrou a criança no nome dele, não precisa da mãe. E o valor do exame é bem parecido e muita gente não sabe disso. Só que assim, se tu registrou, se tu não registrou, tu não Aí, pode obrigado. fazer. Aí não. Aí tu até pode fazer com uma autorização expressa da mãe, assim, do responsável legal da criança, dizendo que pode ser feito. Mas a recomendação é que venham os 3. Acontece também muito de ter pai ausente ou falecido. Suposto pai, né? Por exemplo, o suposto pai falecido, a gente busca parentes que sejam de primeiro grau, então que sejam irmão, pais desse suposto pai, ou filho, ou reconhecido. E o exame é preciso? O exame é preciso. Ele fica assim, com 98%, 99%. Mas assim, a certeza, a negativa é 100%. Entendi. Para negar, ele é 100%, entendeu? Mas se para dizer que ele é pai, ele vai dizer, ele tem 99,5% de chance de ser pai. Mas, cara, é porque... Inclusive, uma outra curiosidade, gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, né, que a gente chama, que tem os gêmeos bivitelinos, cada um tem uma formação de DNA. Os gêmeos univitelinos, eles têm um DNA só. São iguais mesmo? Geneticamente, o DNA deles são exatamente iguais, então tu não consegue identificar quem é o pai. Não consegue. Tá, mas já teve uma treta com gêmeos, não? Já deu. Imagina o que deve causar nos irmãos isso. Que relação fantástica que deve ter ficado. Quem sabe disso é perigoso, né? É bastante perigoso. Quem é gêmeos, né? Homem que sabe disso é realmente bastante perigoso. Mas não tem como descobrir se é pai ou não. Então a gente faz sempre numa sala separada e esses exames não são feitos em Criciúma, eles são terceirizados. A gente manda geralmente para São Paulo ou Minas Gerais. Demora muito um exame desse, né? Mais ou menos 15 dias úteis. E aí, claro, quanto maior a complexidade, mais caro ele fica e mais tempo demora. Então... Mas por que complexidade? A complexidade do quê? De coletar a amostra e comparar? Não. A complexidade é a quantidade de pessoas que funcionam. Porque assim, uma criança, o que é? Ela tem 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai. Então, se tu pega a mãe, se tu pega o DNA da mãe, o DNA do pai e o DNA da criança, beleza, tu só pega o da criança aqui, isso aqui é da mãe, isso aqui é do pai, fechou, esse aqui é o pai. Ou esse não é o pai. Consegue excluir bem fácil. Se tu tem só o pai, tu tem 50% do DNA da criança e tu tem os 50% do DNA do suposto pai. Então, ali tu já tem que fazer uma configuração... Uma triangulação. Uma triangulação. E quando tem o falecido ou ausente, por exemplo, o cara mora nos Estados Unidos, não pode vir, por qualquer motivo, não consegue vir ou demora para vir, enfim, tu pode fazer o exame também. E aí tu tem que pegar o DNA da irmã, do não sei o que lá, comparar esses DNA tudo, comparar com a criança, aí demora mais tempo. Tá, mas às vezes pode ter caso de 3 ou 4 supostos pais ou não? Acontece? Cara, assim, eu vou dizer que já aconteceu, cara. Já aconteceu. De que? 3 ou 4? Esses casos de ratinho que tu diz? De ratinho mesmo? De ratinho. Uma vez chegou uma avó, né? A avó com a mãe e com a filha. Porque na época, hoje em dia, dá de fazer o gestacional, né? Que tu faz enquanto o bebê tá na barriga. Mas naquela época não tinha, enfim. Chegou a avó, a mãe e a filha e o suposto pai. Chegaram a fazer o DNA. Aí o cara já chegou falando, né? Não, isso aqui não é filho, não é meu filho, porque não é meu filho, porque não sei o que. Eu não vou usar as palavras aqui que ele falou, mas não, eu controlo aqui os meus filhos, eu sei o que eu faço, enfim. Não é meu filho. Beleza, então tá, faz o exame, foi lá, deu negativo. Fechou. O cara falou que não era, deu negativo, beleza. Eis que dali, sei lá, 1, 2 semanas, volta de novo, a avó... Com outro. A filha, a neta, com outro cara. Não, agora é esse aqui, então esse aqui agora é o suposto pai. Foram lá, fizeram exame, tudo, coleta, vai, aquela tensão, 15 dias esperando, não sei o que, voltou o resultado. Também não. Negativo. Beleza. Isso a mãe já, a avó, né, já, segundo, né, negativo, pô. Eis que volta ela de novo, então tá, agora volta a avó. 3 meses já fazendo exame. Não, e quanto que gastou, né? Aí voltou, não sei o que, voltou ali, trouxe um outro cara, não, beleza, vamos fazer, faz 15 dias, volta lá, chama todo mundo, abre o resultado negativo. Não, né, cara? No terceiro, a avó, no caso, né, avançou no meio da guria, começou a dar tapa e não sei o que, chamando aqueles nomes todos feios assim, né? E a gente, não, para, pelo amor de Deus, separa. Ela assim, agora tu quer saber, não vai ter pai, te vira, tu que vai cuidar da criança. Paca.
Situação assim bem... E várias situações assim de quando separa o casal, é porque eu não olho na cara dele, não sei o que. Tu não precisa olhar, tu pode chegar, tu vai chegar lá, tu vai sentar, porque a gente pede que todo mundo acompanhe a coleta de sangue, porque a coleta de sangue o que é? É um furinho no dedo, onde com duas, tipo aquele da glicose, com 2, 3 gotinhas, tu bota num papelzinho, aí tu bota a tua digital, assina, não sei o que, fecha o envelope, aquele é o teu papel, aquele é só pra tu garantir que tá colocando pra o sangue todo mundo certo, ver o negócio. Todo mundo vê que o sangue tá sendo colocado de todo mundo. Então, independente se brigou, se não brigou, se não fala, tem que estar na sala juntos, tem que estar lá, tem que assinar, tem que fazer e não tem mistério. E tem algum outro exame muito complexo, por exemplo, HIV, entrega de resultado de HIV? Cara, o HIV tem um caso bem complicado também, não sei se a gente tem tempo aí para contar. Temos. Casos tu tem tempo. Vai, porque assim, o HIV, o que faz é o seguinte, o HIV a gente não entrega pela internet o laudo, claro, para a pessoa não pegar, enfim, e quando dá o resultado positivo, a gente chama a pessoa e entrega para a pessoa, e a gente avisa, explica para a pessoa como tem que fazer, como tem que proceder, aonde que tem que procurar a orientação, e a gente avisa que, porque por lei a gente é obrigado a avisar o Ministério da Saúde e avisar a... Vocês têm que comunicar. A gente é obrigado a comunicar que aquela pessoa é infectada, está infectada com o vírus. Então a gente fala à pessoa, a gente vai comunicar assim, procura tal local para fazer o tratamento, enfim. E teve uma vez que a gente deu o retorno, que a gente fez, porque quando a gente faz o exame, pega assim, tu não sabe quem é a pessoa, tu não tem contato, a gente tem uma amostra de sangue, um cadastro ali, eu não sei quem é a pessoa. Um dia a gente foi dar a devolutiva para fazer, a gente chegou, marcou, na hora que chegou o pai e uma menina de 16 anos, cara, olho azul, loira, linda, HIV... 16 anos? HIV do namorado. E aí o pai junto, assim, e foi bem emocionante, assim, quando a gente passou o HIV, a gente passou, falou que deu positivo, o pai ainda deu todo apoio, não, é isso aí, não tem problema, tu é nossa filha, a gente te ama, a gente vai te apoiar, a tua vida continua tudo, não sei o que, enfim. E é bem, assim, é um negócio bem traumático, tu praticamente está dando uma, hoje em dia não mais, né, tem tratamento, enfim, mas tu está praticamente dando uma sentença de morte para a pessoa, né? Essa entrevista vai ser exibida uma semana depois que nós estamos gravando, né? A gente está no meio da história toda do coronavírus, né? Como é que você, que trabalha no laboratório, enxerga essas notícias? Você consegue ver com um outro olhar, cara, o que é mentira, o que é verdade, o que pode ser fake news ou não? Cara, o coronavírus, para mim, isso aí é o que acontece. Se a gente for olhar lá a fundo, na China, na Índia, eventualmente a Rússia, enfim, nesses países muito populosos, com a quantidade, com higiene pessoal, enfim, com deficitário. Com IDH baixo, assim, enfim, esses países assim, o que eles devem ter de doença lá, de vírus, sem catalogados. Nossa, e assim, o que eu falo? Esse coronavírus agora, ele apareceu, ele deve existir há muito tempo, ele deve estar lá na China, lá rodando e ficando lá. Só que o que aconteceu agora, ele ficou tão grande, ele contaminou não sei quantas mil pessoas, ele começou a passar para o mundo inteiro. Aí os caras vão atrás e pesquisam. É igual assim, por exemplo, a gente tem um vírus da gripe aqui em Criciúma, aqui, daqui a pouco esse vírus se muta, e vira um outro vírus, que os vírus fazem isso, eles vão se mudando. E aí virou uma outra espécie de vírus e começou a pegar aqui, morreu. Tu acha que alguém vai saber que mudou o vírus? Não sabe nunca. Então, assim, esse negócio de coronavírus, para mim, é um alarde muito grande. Assim, não tem preocupação para tudo isso. Claro que é uma gripe como outra qualquer, que, enfim, que causa morte também, demanda preocupação, demanda lavar a mão, toda a preocupação com relação à gripe. Mas não vejo esse alarde todo. E, assim, para mim, o que tem de doença lá que... agora a gente está vendo que eles comem cobra, comem, morcego. Como que quiser, né? Não tem como não ter doença, como pegar doença, como transmitir isso aí, tem muito. E vai aparecer cada vez mais, porque quanto mais a globalização, quanto mais o pessoal vai transmitindo, vai passando de um lado para o outro, vai pegando e vai embora. E os padrões culturais genéticos são diferentes, né? Muito Talvez diferentes. O vírus se comporte diferente aqui do que lá, né? Exatamente. Tem tudo isso também, né, cara? Exatamente. Bom, Renan, só te agradecer, bruxo. Acabou. Valeu, já acabou, então acabou, né, cara? Convido outro dia pra gente contar mais uma história. Eu quero uma história, cara. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Um abraço, meu bruxo. Olha, obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Sendo pai ou não da criança, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.